KNCR11. Vamos trocar uma ideia aqui nesse vídeo sobre um dos maiores fundos de papel da Bolsa de Valores que entrou no radar de muita gente depois que o Banco Central soltou o último boletim Focus, que você pode pesquisar aí também toda segunda-feira de manhã, entender um pouco mais sobre qual é a expectativa do mercado. Joga no Google aí boletim Focus, clica aqui no site do Banco Central e clica aqui nesse ícone. Vai abrir para você essa tela e eu vou ensinar você aqui a analisar qual que é a expectativa da taxa Selic. Então nessa linha aqui, ó, a gente tem a expectativa que o mercado está projetando para a taxa Selic. Então se a gente tem uma Selic mais alta, isso aí vai enfraquecendo o consumo do mercado. Por hora, a gente tem uma renda variável subindo. Se a gente tem uma Selic subindo, a gente tem uma renda variável diminuindo, porque isso aí favorece os investimentos em renda fixa. Então a gente tinha uma expectativa da taxa Selic terminar o ano de 2024 em 9%, o que não é uma taxa baixa, mas perto de 3,75%. É uma taxa que estava começando a empolgar um pouco mais o mercado. Porém, muita coisa rolando aqui no Brasil, muita coisa rolando nos Estados Unidos, o Banco Central lá também não está sinalizando corte, a economia ainda está aquecida, várias questões econômicas do nosso país e macroeconômicas de outros países influenciam diretamente na nossa economia e também na nossa inflação. Então olha só, o que antes era esperado um corte de 9%, já passou para 9,25%, 9,50%, 9,75% e agora no último boletim Focus saiu aqui a expectativa de uma Selic em 10%. E por que eu estou trazendo isso aqui nesse vídeo que a gente vai falar do KNCR11? Porque se isso aqui realmente acontecer, a gente tem um ponto positivo e um ponto negativo que a gente tem que ficar muito bem de olho aqui para a gente não sair colocando nosso dinheiro em investimentos errados, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Sobre o KNCR11, ele é bem conhecido aí na maioria de vocês que já assistem os vídeos aqui do canal. É um dos maiores fundos de papel. O fundo de papel, ele pega e empresta dinheiro para o setor imobiliário. Então a gente analisa a carteira de risco dele para entender se os empréstimos que eles estão fazendo são empréstimos seguros, são empréstimos de risco médio ou são empréstimos de risco mais alto. Cada fundo tem sua característica. O KNCR11 é um fundo mais seguro, é um fundo da Kinea, uma das top 3 maiores gestoras aí do país. Então a gente pode falar de modo geral que é um fundo conservador, um fundo bem diversificado quando a gente analisa a carteira. O fundo tem um patrimônio líquido aí de 5,78 bilhões, uma cota patrimonial de 101,25. Hoje uma cota do KNCR11 está custando R$ 104,47. O valor justo por ele hoje seria de 101,25. Então se você tivesse comprando hoje as cotas a mercado, estaria pagando um pouquinho mais caro. Tem uma liquidez diária acima de 9 milhões, pagou R$1 por cota na última distribuição, dia 14/5, e tem uma carteira onde os empréstimos giram em torno aí de CDI mais 2,26. O fundo começou lá em 2012, olha só a importância de você investir em um fundo que tem histórico. Você consegue analisar tudo que o fundo já fez, se a gestão vem fazendo uma boa gestão, se o fundo vem pagando certinho. É muito melhor você investir em um fundo que já tem um histórico do que você pegar um fundo aí que tem poucos cotistas, fundo que está pipocando, fundo que às vezes está pagando muito, mas não tem histórico nenhum. Então o KNCR11 é um fundo que já tem bastante histórico, está aí no mercado já faz bastante tempo, cobra uma taxa de administração ok, 1,08, não tem taxa de performance e, como eu disse para vocês, quem faz a gestão é a Kinea. Falando um pouquinho aqui da carteira do KNCR11, não tem muito o que enfeitar, tá? É mais pra gente dar um contexto aqui dentro desse vídeo. Ele pega o dinheiro dos cotistas e ele empresta a taxas atreladas ao CDI, sendo que 97% das alocações desse fundo ficam atreladas ao CDI, 2% fica ali na Selic, né, um caixa do fundo, e 0,5% atrelado ao IPCA. O fundo tem alocações por setor logístico, residencial, shoppings e escritórios. Esse último relatório é de abril, então o fundo gerou um resultado líquido maior do que o que ele distribuiu, o que foi referente aí a R$1 por cota. Ainda tem 40 centavos por cota aí em caixa para ser distribuído aí em futuras distribuições. E falando um pouco da carteira aqui do KNCR11, a gente pode ver aqui que o fundo conta com basicamente 70 CRIs, tem só um pouquinho ali de LCI, Tesouro Selic também, sendo que ele não tem uma concentração muito grande em nenhum ativo. Olha só, a maior concentração que ele tem aqui é um CRI da JHSF Mouse, com taxa de CDI mais 1,86, uma taxa bem conservadora que cobra aí 5,9% do PL do fundo. Tem dois CRIs aqui da Brooksfield, também CDI mais 2,15, super tranquilo. A maior concentração que tem é realmente aqui no JHSF e também na Brooksfield, que tem aqui 3 CRIs, mas de forma geral é um fundo muito bem diluído, muito bem administrado pela Kinea. Para quem acompanha, o fundo já é cotista, o fundo também chamou a 10ª emissão de cotas, então agora, no dia 23, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, se você tem cotas do KNCR11, você dormiu com essas cotas, você já tem direito a participar dessa subscrição, que nada mais é do que o direito de você comprar novas cotas. Por que os fundos imobiliários eles fazem emissões?
emissões. Porque o fundo imobiliário, ele não é uma empresa, não é um negócio que ele pode vender os produtos, faturar mais e crescer o negócio. Ele precisa emitir cotas. Os investidores vão lá, compram essas cotas, o fundo pega dinheiro e ele começa a trabalhar com esse dinheiro. Se é um fundo de tijolo, ele compra imóveis para subir o patrimônio. Se é um fundo de papel, ele investe em CRIs para que ele consiga receber cada vez mais dinheiro desses empréstimos que eles estão fazendo. Então a forma do patrimônio líquido de um fundo de papel subir é fazendo novas emissões. E você que já é cotista tem direito de comprar as cotas a um valor um pouco mais barato, dependendo da emissão aí, quando eles fazem essas novas emissões. Então, a 10ª emissão do KNCR11 acontece do dia 27 de maio ao dia 7 de junho. Você pode fazer a sua reserva aí diretamente do seu home broker. Lembrando, tá, que você tem um direito de subscrição que gira basicamente aqui entre 10-1, ou seja, se você tem 10 cotas, vai ter direito aí basicamente uma cota nessa nova subscrição, onde o preço dessa subscrição vai ser de R$ 103,28, um pouquinho abaixo aí do que as cotas estão sendo negociadas no mercado. Eu achei um pouco caro, tá aqui uma opinião minha particular, porque o preço da emissão real é no preço do VP aqui de R$ 1,25. Mas eles vão colocar uma taxa aqui de R$ 2,03, então o que realmente custa para você que quer fazer essa subscrição é R$ 103,28. Faz sentido entrar em subscrição? Eu particularmente não gosto, sei que tem muita gente aí que entra também, e eu acho que isso aqui é muito opcional. Você precisa calcular a taxa, ver se está valendo a pena. Eu, em particular, na maioria das vezes, se eu quero comprar as cotas, eu acabo comprando a mercado mesmo, mas pode ser sim interessante dependendo das quantidades de cotas que você tem, ou seu PM, enfim, inclui outras coisas. Então, para você exercer o seu direito de preferência, é só você ter sido cotista do KNCR11 até hoje, dia 23/5. Começa dia 27, termina no dia 7. E aí depois, se sobrar alguma coisa dessa emissão, vem para público também, sendo que na maioria das vezes essas emissões também tem um adicional de 25%, então pode ser que sobre alguma coisa aí até para você que não é cotista. E já trazendo para você aqui qual que é a expectativa do KNCR11 depois dessa emissão, é continuar alocando os recursos aí em oportunidades que estão diretamente ligadas com as características do fundo. Sendo bem sincero, não vai mudar muita coisa na carteira de CRIs do fundo, tá? Mas vocês podem ver aqui que tem uma projeção buscando aí uma expectativa de CDI mais 2,19 e aqui uma expectativa de retorno para as cotas do KNCR11 depois dessa emissão. Isso aqui é bem bacana porque já é uma projeção do fundo quanto ele vai pagar dependendo aí da taxa CDI. Se você é cotista, você já consegue ver aqui, pô, se tiver 8,5% CDI, quanto que eu recebo? 9%, 10%, então aqui CDI 8,5, se estiver beirando aí essa casa, o fundo vai pagar mais ou menos 80 centavos por cota. Se estiver beirando aí 10%, o fundo vai pagar 91, pagando aí uma boa taxa acima do CDI, já que o fundo é bem concentrado. E aí, por que eu trouxe esse tipo de fundo aqui pra gente trocar uma ideia, fazer uma análise rápida dele quando a gente tá falando de taxa Selic? Porque se realmente a gente tiver uma taxa Selic em 10% até o final de 2024, esse tipo de fundo é um fundo estratégico que a gente pode ter na nossa carteira, que vai segurar um rendimento bacana aí próximo a 1% até o final do ano. Então muita gente já começou a ficar mais de olho nesse fundo, porque olha só, a gente vê que nos últimos 6 meses ele está subindo 2,13%, no último mês subiu 0,95%, nos últimos 5 dias 0,61 e hoje está subindo 0,20, porque o mercado já consegue identificar e o mercado se antecipa. Se a gente tem uma taxa de juros mais alta, os fundos de papel, principalmente os fundos atrelados ao CDI, eles sempre vão pagar o CDI mais um spread. E é nesse momento que a gente pode olhar de forma diferente para esse tipo de fundo, não ficando olhando para esse fundo somente como um fundo que vai pagar um dividendo yield gigantesco, mas é um fundo que pode entrar de forma estratégica na nossa carteira para segurar um bom rendimento e aumentar os rendimentos que a gente recebe na nossa carteira. Mas, lembra que eu falei para vocês que a gente tinha uma notícia boa e uma notícia ruim? Hoje, enquanto eu tô gravando esse vídeo, o KNCR11 está sendo negociado aí com ágio de 3%, ou seja, o PVP dele tá de 1,03. Você estaria pagando 3% mais caro do que o valor real da cota, ou seja, o valor que ele realmente vale. E aí a gente volta naquele ponto que eu comentei com vocês que tá lá dentro do relatório. Se a gente paga mais caro por essas cotas, a gente acaba recebendo um yield menor. Então se a gente paga 104, 105, 106, quanto mais caro a gente vai pagando nas cotas, menor é o yield que a gente vai recebendo por conta do spread que o fundo tem dentro da sua carteira de crédito. Então a ideia é a gente saber analisar o fundo para saber exatamente a hora de entrar, para a gente conseguir garantir um retorno realmente relevante. E aí você deve estar pensando, caramba, o que está fazendo essa Selic subir, sendo que a gente entrando aqui no site do IBGE, a gente tem uma inflação controlada de 3,69% nos últimos 12 meses e agora em abril de 0,38%. E a realidade é muito mais diferente do que se imagina. Olha só, o mercado eleva a estimativa de inflação para 2024 e vê Selic em 10% no fim deste ano, porque o governo reverte bloqueio, libera 2,9 bi para gastar e projeta déficit maior em 2024.
Ata do Fed não afasta a alta de juros e derruba bolsas de Nova York. E aí, com tudo isso que já acontece aqui dentro da nossa economia, a gente também tem os pontos da economia global. Enquanto os Estados Unidos não derrubar a taxa de juros lá fora, cara, a gente vai ter que continuar com uma taxa Selic mais alta aqui, principalmente porque a gente não tem uma inflação controlada e também a gente não pode derrubar muito juros na marretada, porque senão o investidor estrangeiro tira o dinheiro daqui, coloca o dinheiro na renda fixa dos Estados Unidos, porque não compensa o risco. E o mercado já tá olhando para isso aqui, que é o que muita gente não fala, tá? Copom racha ao cortar Selic em apenas 0,25, que foi o último corte da taxa Selic que a gente teve. E a gente olhando aqui, quem votou a favor e quem votou contra, a gente pode ver aqui que a gente tem 5 votos a favor, né? Contando aqui com o voto do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, e outros 4 que defenderam um corte aí de 0,50. E aqui, os 4 integrantes que votaram pela queda de 0,50 foram indicados pelo Banco Central pelo presidente Lula. E aí, em dezembro desse ano, a gente vai ter aqui a saída do Roberto Campos Neto. Ele precisa sair porque já deu o tempo dele. E aí vai entrar mais uma pessoa aqui que com certeza o governo vai colocar, e essa quinta pessoa vai formar aqui uma opinião de 5 contra 4 e com certeza o mercado já está esperando que eles podem começar a derrubar a Selic na canetada, igual fizeram na época da Dilma. Se isso realmente acontecer, a gente começa a ter um risco eminente nos fundos imobiliários, principalmente os fundos imobiliários de papel, que a gente pode segurar esse rendimento que eu comentei com vocês até o final do ano. Se chegar depois no final do ano, virar o ano e eles derrubarem a Selic na canetada, esse tipo de fundo é um fundo que vai diminuir e muito os seus rendimentos. Eu não tô falando isso aqui para vender susto para vocês, mas é por isso que eu comentei com vocês que a gente precisa saber analisar para saber a hora de entrar, para pagar mais barato nas cotas e não só sair comprando o fundo e levando o fundo sem saber os fundamentos. Existem momentos estratégicos que a gente pode utilizar para a gente fazer uma alocação que eu chamo de alocação tática. É a gente saber por que a gente está investindo, por que a gente está carregando e o que a gente pode esperar do fundo daqui e os próximos meses. Então, respondendo aqui a dúvida de muita gente que me perguntou sobre o KNCR11. Hoje, vale a pena comprar a KNCR11? Na minha opinião, com ágio de 3% não vale a pena. Vocês sabem que eu sigo a linha, a regra de não comprar fundo de papel com VP acima de 1%. Vale a pena entrar na subscrição? Na minha opinião, achei a subscrição cara também, porque eles colocaram uma taxa ali um pouco mais alta. Na minha opinião, eles podiam ter diminuído um pouco essa taxa, mas dependendo aí do seu PM, pode ser que vale a pena. KNCR11 é um fundo para carregar para o longo prazo? Na minha visão, sim, tá? Por isso que eu até trouxe ele aqui para vocês, porque como é um fundo que tem um bom histórico, tem a Kinea por trás, que é uma das top 3 gestoras de fundos imobiliários do país, e é um fundo high grade que tem uma carteira ali bem diversificada, na minha opinião, vale a pena carregar para o longo prazo sim, porém existem momentos estratégicos de você entrar, que você pode pegar uma rentabilidade mais interessante, principalmente quando a gente tem aí uma queda nas taxas de juros, onde as cotas desse tipo de fundo aqui ficam mais baratas. E a minha conclusão aqui com esse vídeo é que esse tipo de fundo é sim um fundo interessante para você conseguir segurar um bom rendimento se a gente tiver uma taxa Selic aí se mantendo em 10% até 2025, mas dependendo do que acontecer depois do Roberto Campos Neto sair do Banco Central, esse fundo pode diminuir e muito os seus rendimentos. É lógico que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas o mercado se antecipa. A gente tem que estar sempre de olho no que está acontecendo para a gente não colocar um fundo desse na carteira e ficar esperando um rendimento de 1% para o resto da vida. E você, já investe em KNCR11? Vai participar da subscrição? O que você acha? Comenta a sua dúvida aqui embaixo. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!